Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com você, amém? Porque você está aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Um texto tanto quanto conhecido, mas que com certeza falará aos nossos corações nessa manhã. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. O texto do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quero fazer a leitura em uma outra versão, NAA, que diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peça que ofereça o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero te convidar a ficar com sua Bíblia aberta, mas quero te convidar a fazer uma oração neste momento. Queria que você fechasse seus olhos nesta hora, falando com Deus. Paizinho querido, nós estamos aqui, Jesus, em mais uma manhã de domingo, em mais uma manhã diante do Eterno, e nós queremos, Senhor, receber da Tua parte, ó Deus, uma porção da Tua palavra que venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, de maneira clara, falar às nossas vidas neste momento. Senhor, que não haja nenhuma sorte de interferência na mensagem transmitida aos Teus filhos. Senhor, usa-me, ó Pai, apenas como uma ferramenta em Tuas mãos, porque, ó Deus, eu estou aqui apenas para ser um servo. Por isso, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, a ministrar neste lugar, sobre cada vida que está aqui e por aqueles que nos acompanham através da transmissão, das redes sociais. Seja onde esta mensagem chegar, chegue com a unção e o poder que não vem de homem algum, mas vem do Altíssimo. Por isso, Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu disse, esse texto é bastante conhecido e nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão. Amém? É bem verdade que eu reparei que no momento em que nós perguntávamos se alguém nos visita, eu pude ver que a maioria das pessoas que estão aqui são de casa. E é bom quando a gente está em família assim, porque a gente pode falar de assuntos importantes também para a nossa vida. Amém? E nessa manhã o Senhor quer ministrar ao coração da igreja algo muito importante, de nós olharmos um pouco mais para nós e fazer uma reflexão. Afinal de contas, como o pastor Gessé disse aqui, hoje é o último domingo do ano de 2024, né? Nós estamos aqui no início do último domingo de 2024. E quando vai chegando o final do ano, é bem comum que a gente faça reflexões, né? Avaliações, balanços de como foi a nossa vida. Eu não sei se você é assim, mas eu particularmente sou assim. Eu fico refletindo sobre as questões. E é bem verdade que assim como você, eu tive várias situações difíceis esse ano. Não foi um ano fácil, né? Mas isso não se compara, é incomparavelmente menor do que aquilo que Deus tem produzido na minha vida. Amém? E eu tenho certeza que não é diferente com você. Quando nós começamos a enxergar aquilo, as maravilhas que Deus fez, o simples fato de você estar com fôlego nos seus pulmões, o simples fato de você poder ter se levantado da cama, de você ter tomado um café da manhã, para aqueles que tomaram, alguns que não tomou, vai almoçar agorinha, amém?
mas o simples fato de ter pão na sua mesa já é motivo de você dar glórias ao Senhor. Amém? Então, que nós possamos louvar a Deus, né, por este domingo, um momento onde nós podemos fazer esse tipo de reflexão aqui. Mas, como eu disse, final de ano é o momento do balanço, mas também é o momento de projeção, não é verdade? E eu queria que você repetisse, né, o título dessa mensagem, Ano Novo. Não, vamos fazer de conta que você tomou café, amém? Ano Novo, Vida Nova. Amém? Queridos, nós precisamos refletir um pouco por aquilo que nós passamos neste ano, mas precisamos também planejar as coisas para o ano que vem. 2025 já está às portas, né? E nós precisamos estabelecer as nossas metas. E quem sabe você diz, pastor, eu já estabeleci muitas metas na minha vida, eu já estabeleci metas profissionais, eu sei onde eu quero estar em 2025, e existem pessoas, amados, que conseguem projetar isso há 5, 10, 15 anos à frente, né? Existem aqueles que fazem treinamentos, né, de melhoria pessoal, e essas pessoas dizem, você tem que começar a enxergar anos à frente, onde você quer chegar, para que você tenha uma meta e desenvolva-se até lá. Eu não vou entrar no mérito de saber se isso é bom ou não, embora Tiago, meio-irmão de Jesus, vai dizer que nós não podemos projetar tanto assim, porque ele diz que nós precisamos olhar para Deus e dizer, se tu permitires, se Deus permitir, nós estaremos aqui o ano que vem, amém? Pode ser que Jesus volte nos próximos minutos, querido, e nós estaremos na eternidade com Ele para sempre. E isso é incomparavelmente melhor do que qualquer plano e sonho que eu e você possa ter colocado diante de Deus. Mas a realidade é que nós fazemos sim os nossos planos. Assim como o pastor Gessé também bem disse aqui, existe aqueles que fizeram um plano para fazer a leitura bíblica anual. E comece mesmo, querido. Pastor, mas eu perdi um dia, eu perdi outro, o que eu faço? Continue, não pare. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Que você possa conhecê-lo e prosseguir em conhecer a Ele cada vez mais. Mas a pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja aqui nessa manhã é sobre quais têm sido as nossas metas racionais e espirituais que nós temos projetado para o próximo ano. Então, quais são as metas racionais, e preste atenção, e espirituais que nós temos projetado para as nossas vidas, não só em 2025, mas para toda a eternidade. Às vezes você não parou para pensar nisso, mas esse texto nos leva a refletir um pouco sobre essa importância, de que, amados, entenda algo, o mundo espiritual é tão real ou mais real do que esse mundo que nós estamos vendo aqui uns aos outros. E nós precisamos entender que a nossa vida não é feita somente daquilo, né? Como bem pregou aqui o Joffler na quinta-feira, sobre nós olharmos para as coisas que a gente vê e pode tocar como sendo concretos. E olhar para as coisas celestiais como sendo situações abstratas. Na vida do crente isso não pode existir, pelo contrário, aquilo que está no céu é concreto. Aquilo que está no céu é eterno, aquilo que está no céu é o que nos aguarda. E nós precisamos estar preparados para isso. E quais têm sido as metas que nós temos colocado diante de Deus, diante da nossa vida espiritual? E por que eu estou falando isso aqui? Porque esse texto que nós acabamos de ler é um texto que foi inscrito a uma igreja. E por isso que eu disse aqui no início, que um domingo como esse, onde nós estamos mais entre família, é importante nós refletirmos sobre algumas situações, porque é tempo da igreja, não só a Igreja Batista Nacional Central aqui de Rio Verde, mas eu e você, como corpo de Cristo, refletir como tem sido a nossa caminhada, a nossa trajetória diante de Jesus. Nós precisamos avaliar um pouco melhor isso. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever a uma igreja em Roma, da qual ele ainda não conhecia. Os textos bíblicos vão nos dar referência de que Paulo possivelmente estava em Corinto, na época em que ele escreveu esta carta aos romanos, e ele ainda não tinha visitado Roma, ele ainda não conhecia a igreja de Roma, mas ele estava enviando uma carta à igreja do Senhor.
É por isso, amados, que essa palavra não se atém somente à Igreja Batista Nacional Central, mas à Igreja do Senhor Jesus na face da terra. É tempo de nós refletirmos e olharmos para nós como Igreja do Senhor e ver como nós temos agido diante do Eterno. Como nós temos projetado diante do Senhor as nossas vidas, principalmente no contexto espiritual. E o texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos que estavam em Roma, para que eles refletissem um pouco sobre o culto, sobre a maneira como eles estavam se apresentando diante do Senhor e como isso precisava ser algo racional. Sabe, amados, nós às vezes não temos a percepção e a profundidade daquilo que está no texto, porque muitas das vezes a gente nem busca esse conhecimento. Mas se você for analisar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o contexto em que Paulo está escrevendo isso aqui, ele está escrevendo isso para uma igreja que estava sendo perseguida em Roma. Durante o ano de 54 até 67 depois de Cristo, nós estamos vivendo em um tempo do imperador Nero. E Nero foi bem conhecido em todo o mundo e é conhecido até hoje pelos seus atos cruéis. Nero era alguém que tinha a capacidade de empalar pessoas e colocar fogo nelas para iluminar a cidade. Nero era alguém que era capaz de colocar cristãos dentro de um coliseu e soltar leões para que os consumisse simplesmente para alegrar o povo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma igreja que estava sendo perseguida. Nós vemos uma igreja que estava vivendo diante de um cenário completamente hostil. Nós vemos uma igreja que está vivendo diante de um cenário completamente caótico. E o apóstolo Paulo diz: ei, é necessário que nós venhamos viver uma vida e uma vida cristã de maneira racional. E não muito diferente dos nossos dias atuais, querido. Nós temos visto o mundo sendo dominado por ideologias completamente distorcidas da palavra de Deus. As pessoas estão vivendo completamente distantes. E é por isso que nós precisamos voltar para a palavra do Senhor e buscar nela a direção para que nós possamos direcionar os nossos próximos passos. Assim como, quem sabe, algumas pessoas, que vêm à igreja pela primeira vez, de alguma forma ela tem que chegar aqui, ou pela informação de alguém, ou através de um aparelho, que nós bem usamos hoje, que é o GPS, seja no celular, ou seja, qual forma for. Nós temos essa oportunidade de chegar aos lugares através da orientação de algo. Agora, entenda algo, igreja, nós precisamos tomar a Bíblia pelo nosso GPS. É tempo da igreja entender isso de uma vez por todas. Não dá para você abrir a sua Bíblia somente na quinta e no domingo. Não dá para você viver uma vida como se a palavra de Deus ou o momento de culto fosse somente esses onde nós nos ajuntamos diante do Senhor. Querido, isso aqui é uma reunião de crentes. Esse momento aqui é o momento onde nós reunimos como igreja, mas o culto não é aqui. O culto é o tempo todo. O culto precisa ser a nossa vida. A reunião acaba, o culto não. Nós precisamos servir ao Senhor em todo momento. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo momento. Amém? Estão comigo? Queridos, então nós precisamos refletir sobre isso. E o apóstolo Paulo vai apresentar para nós aqui. Eu elenquei 3 pilares fundamentais para que nós venhamos ter uma vida nova. Diga comigo, ano novo, vida nova. E o primeiro desses pilares que o apóstolo Paulo nos ensina é o pilar do sacrifício. Amém? O texto vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Sabe o que me chama a atenção aqui, amados? É que eu já vi, reli, trili, quatrili, sei lá se existe isso, inventei uma palavra aí. Mas eu vi esse texto várias vezes e eu não tinha olhado para uma situação bem interessante aqui. O texto vai falar sobre sacrifício vivo. Você já parou para pensar nisso? Sacrifício está falando de quê? Sacrifício está falando de
Pode falar, irmãos, precisa ter morte. Sacrifício nos remete à morte. Quando nós falamos sobre sacrifício, dentro do contexto bíblico, nós já nos remetemos lá, né, aos sacrifícios que eram realizados na antiga aliança. Nós nos remetemos aos sacrifícios que eram feitos por causa dos pecados pelo povo. Mas eu quero te chamar a atenção para isso. Paulo, ele vai dizer, ei, nós precisamos entender que nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, uma morte viva. E eu falei, Senhor, mas como é que é isso, uma morte viva? E o Senhor falou ao meu coração algo, amados. Quando se fala sobre sacrifício vivo, está falando sobre um contraponto do sacrifício de animais da antiga aliança. O que o apóstolo Paulo está dizendo, amados, é que a nossa devoção precisa ser viva, ela precisa ser pulsante, ela precisa ser verdadeira. Então, o simples fato de eu cultuar ao Senhor não pode ser porque um dia me ensinaram assim, não pode ser porque eu participo de uma determinada religião. Não, eu preciso cultuar ao meu Deus porque eu vivo. Eu preciso cultuar ao meu Deus porque essa verdade para mim está viva. Isso para mim é algo como eu posso ver o meu respirar. Eu preciso cultuar a esse Deus. E o texto vai continuar dizendo que esse sacrifício, além de vivo, ele precisa ser santo e agradável a Deus. Amém? E aqui é algo importante, porque a nossa devoção, o nosso momento de sacrifício diante do Senhor precisa ser para agradar a Deus e não para agradar a homens. O nosso sacrifício e a nossa devoção precisa ser realizada para agradar a Deus e não para enganar a nós mesmos. Porque, amados, mais do que enganar a outros, muitas pessoas têm enganado a si mesmas. Sério, pastor, sério. Porque tem pessoas que às vezes vêm nos cultos, participam de todas as coisas, né, pastor? Para enganar a gente como líder. Não, eu vou lá porque o pastor depois vai me puxar a orelha. Não, eu vou lá porque eu vou fazer isso ou aquilo. Mas olhe para dentro de você. Será que você não está se enganando? Fazendo só para desencargo de consciência? Só para pensar assim, não, eu fui. É tempo, igreja, de nós entendermos que o nosso sacrifício precisa ser vivo. Ele precisa ser vivo. Ele precisa ser algo verdadeiro, ele precisa ser algo real. Ele precisa ser algo que agrade o coração de Deus. E o texto vai continuar dizendo assim, que é o vosso culto racional. Sabe, amados, hoje o que mais tem é culto emocional. O que a gente mais vê na mídia, em outros lugares, são pessoas cheias de emoções, extravasadas em um momento ali, mas os frutos são completamente opostos àquilo que a pessoa diz viver. Sabe, nós precisamos viver uma fé racional. Não estamos aqui para prestar um culto emocional, onde a gente chora, mas quando a gente vai embora, tudo continua do mesmo jeito. E o Senhor também não quer de nós algo artificial. O apóstolo Paulo, certa feita, vai dizer a Timóteo, se não me falha a memória, que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Elas amontoariam mestres para si, segundo as suas próprias cobiças. E elas estariam enraizadas nessas coisas. Sabe, amados, nós não estamos aqui para fazer show pirotécnico. Pelo menos eu conheço a palavra que é pregada nessa igreja. E os pastores que aqui pregam têm seriedade na palavra. Nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, estamos aqui para pregar a palavra.
seja em tempo ou fora de tempo, seja oportuno ou não, doa a quem doer. Porque é isso que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, amados. O Senhor não nos chamou para ser famosos, o Senhor nos chamou para fazê-lo famoso. O Senhor chamou para que nós pudéssemos levar pessoas a Ele, e não pessoas a nós. Nós precisamos compreender essas coisas. E quando se fala sobre uma adoração ao Senhor de maneira racional, como um sacrifício vivo diante do Senhor, eu me remeto a alguns exemplos bíblicos e eu queria compartilhar com você. O primeiro deles é Abraão. A Bíblia vai dizer que o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, e leve ao monte e sacrifique ele a mim. Sacrifício vivo. A Bíblia vai dizer que Abraão pega Isaque e começa a subir o monte. E durante a sua caminhada, querido, olhe para mim, preste atenção no contexto dessa história. Os historiadores vão dizer que Isaque não era mais uma criança. Né? As minhas pequenininhas estão por aí, a menorzinha veio comigo. Mas nem tudo, às vezes, que eu falo para ela fazer, ela quer fazer, não é verdade? Criança não é assim? Hoje já tem opinião, irmão. Tem 5 anos, mas tem opinião. E a Bíblia não nos revela qual era a idade certa de Isaque, mas acredita-se que Isaque já era um adolescente. Quem sabe ali entre os 12 e 16 anos, quando quando Abraão sobe com Isaque naquele monte. E durante a trajetória ele pergunta: pai, está o fogo aqui, está o cutelo e está a lenha. E cadê o cordeiro para o sacrifício? Afinal de contas, quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de morte. Mas o que Abraão responde? O Senhor proverá para si. Por quê? Porque ele estava indo oferecer um sacrifício vivo. E quando chega lá, ele prepara tudo, prepara a lenha, coloca tudo ali no jeito. E quando ele coloca Isaque ali, ele está disposto a fazer aquilo que o Senhor o pediu, porque ele estava em obediência a Deus. E quando ele levanta o cutelo, o Senhor diz: para. E a Bíblia vai dizer que atrás havia um cordeiro preso pelos chifres. E a Bíblia diz então que ele sacrifica aquele cordeiro. Mas o que eu quero te dizer, amados? É que eles estavam cientes daquilo que estava acontecendo, sim ou não? Sim, o tempo todo, irmãos. O tempo todo Abraão sabia que ele estava subindo aquele monte para, quem sabe, se fosse necessário, sacrificar o seu próprio filho. Mas ele sabia que o Deus a qual ele servia poderia enviar algo para o livrar. E mesmo assim ele fez. O que isso remete ao meu e ao seu coração, querido? Nós precisamos ser racionais. Eu preciso cultuar a Deus, porque Ele é o meu Deus. Eu preciso agradar ao Senhor, porque Ele é o meu Deus. Ele que me sustenta, Ele que provê as coisas na minha vida, Ele que faz e acontece na minha vida. E é para Ele que eu devo dar toda honra e toda glória. Outro exemplo de sacrifício que eu vejo na Bíblia, que fala muito aos nossos corações dentro deste contexto de sacrifício racional e não emocional ou artificial, é a vida de Eliseu. Elias e Eliseu foi um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, referências de homens de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Elias chega para transferir a autoridade para a vida de Eliseu, a Bíblia vai dizer que Eliseu estava arando a terra com 12 parelhas de bois, com 12 juntas de bois. Eu nem sei te falar ao certo quantos bois tinha ali, ou quantas carroças havia ali, mas a Bíblia diz que quando Elias chega e passa a capa, que era o símbolo da autoridade sobre a vida de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu então sacrifica os bois, cozinha, faz um churrasco ali, né, com as carroças, abandona tudo e segue o seu chamado. E às vezes você pode dizer: pastor, mas ali foi um sacrifício de animais. Sim, foi,
mas foi um sacrifício racional, não foi um sacrifício emocional. Sabe por quê? Porque sabe o que Eliseu fez? Eu, a partir de hoje, eu quero seguir os planos e os projetos que Deus tem para mim. E eu não quero ter nem a possibilidade de ter que voltar para trás. É isso que Eliseu fez, querido. E é esse tipo de decisão que eu e você precisamos tomar diante do Senhor. Nós precisamos caminhar, seja para 2025, ou seja até a eternidade, nós precisamos cultuar e caminhar com Jesus, amados, independente das circunstâncias à nossa volta. Nós não podemos pensar o tempo todo que dá um jeitinho de voltar para trás. Não, não dá. Nós precisamos seguir o Senhor. Nós precisamos seguir os projetos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos continuar avançando. Outro exemplo que eu vejo de sacrifício racional ao Senhor é o chamado de Pedro e de alguns discípulos do Senhor. Para ser mais exato, Pedro, Tiago, João e André. A Bíblia vai dizer que Pedro havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. A Bíblia diz que aqueles homens que eram experimentados no mar não haviam pegado nenhum peixe. Mas, diante de uma palavra de Jesus, eles jogaram as redes. E todos bem conhecem que a colheita foi gigantesca. Todos nós sabemos que foi a maior pescaria que o mundo já viu. Mas mesmo assim, eles arrastaram os barcos para a praia e seguiram Jesus. Sabe, o chamado dos discípulos do Senhor, amados, precisa mexer conosco. A gente tem agora acesso, a The Chosen, os escolhidos. E todas as vezes que eu vejo aquela série, eu vejo um momento em que eles são chamados. Eu não sei você, querido, mas eu caio nas lágrimas. Porque quando Jesus nos chama, é indescritível. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece pelo nome. Pode ser que eu não conheça nem um terço das pessoas que estão aqui. Ou das pessoas que fazem parte da nossa comunidade na fé. Mas Jesus sabe o seu nome. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe cada lágrima que você tem derramado. Ele sabe até mesmo dos seus questionamentos a respeito de Deus. Será que Deus existe mesmo? Por que eu estou passando por isso? Jesus, ele sabe dos seus questionamentos pessoais. Pastor, eu sou um crente fiel, por que a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida conjugal está tão bagunçada? Nós precisamos olhar para o Senhor. E entender, amados, que quando Ele nos chama para viver algo novo. E esse exemplo de Pedro e dos outros discípulos é uma realidade disso. Quando eu olho para o chamado de Levi, do qual nós conhecemos como Mateus, o evangelista, eu vejo uma resposta rápida e direta a um chamado. O texto que fala sobre o chamado de Levi é muito pequeno. A Bíblia diz que Jesus estava passando pela coletoria e disse: Levi, vem, segue-me. E ele, deixando tudo, o seguiu. E às vezes você pode dizer: pastor, mas é Jesus, Quem que não seguiria Jesus? Será que nós seguiríamos? Ou melhor dizendo, será que temos seguido? Porque aquele homem, querido, estava deixando poder. Ele estava deixando riquezas. Ele estava deixando toda a mordomia que o Império Romano dava a ele. Ele estava deixando para trás anos de acúmulo de bens e tantas outras coisas. Prestígio por meio do Império Romano, Porque no meio dos judeus ele não tinha prestígio algum. Ele era tido como alguém que traiu a sua própria nação. Mas este homem abandona tudo por causa de um chamado. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a sacrificar para viver plenamente o que Deus tem para nós para o próximo ano e para os demais? Sim ou não? Amém? Quem está disposto a se sacrificar? Então pega esse primeiro pilar, sacrifique-se. Não existe, amados, vida em abundância, não existe nada que se compara a estarmos na presença do Senhor. E para isso, é necessário que a gente se sacrifique.
O segundo pilar que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo é o pilar de ser inconformado. Eu queria que os meninos colocassem a versão NAA, do versículo 2, a parte A do versículo. O texto vai dizer assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E não viva conforme os padrões deste mundo. Amados, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, existem padrões que são completamente distorcidos acerca da palavra do Senhor. E nós precisamos viver longe desses padrões. Nós precisamos viver no contraponto desses padrões. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Menino em casa é uma bênção, né? As meninas estão lá, passando férias, e aí a tia Camila, né, fez ali um bolo redondo, né, porque a forma é redonda. E aí elas pegaram e falaram assim: nossa tia, lá na minha casa os bolos lá são quadrados. Por quê? Porque elas conheciam o bolo somente quadrado. Mas a realidade é que não importa a forma. Onde você colocar o bolo, ele vai tomar a forma. Mas eu e você, queridos, nós somos bolo do céu. E a forma, para mim e para a sua vida, é essa aqui. Ó. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. A nossa forma é quadrada mesmo. E nós vamos ser quadrados até que Ele venha. Sabe, amados, por muito tempo, principalmente no início da minha fé, eu ouvia muito essa frase: crente é quadrado. E quando eu estava lendo esse texto, querido, o quão eu fiquei alegre. Porque somos mesmo. E glória a Deus, porque a forma do céu é quadrada. Porque é essa forma que nos levará para a eternidade. Sabe, amados, nós precisamos refletir um pouco sobre isso. A forma deste mundo não foi feita para nós. Nós não podemos viver segundo esse mundo. E eu me lembrei, né, do quanto as coisas deste mundo influenciam as pessoas. Às vezes até mesmo o nosso modo de vestir é influenciado, né? Houve um tempo em que as novelas ditavam a moda, né? Hoje não é mais as novelas, hoje são os influencers digitais, né? Mas houve um tempo em que você assistia a novela, não vou me ater a falar o nome aqui, mas você assistia uma novela que acontecia à tarde, numa determinada emissora de grande nome na nação aí, que para mim é um lixo, mas não falei o nome, amém? Vocês entenderam, né? Pois é, acontecia determinadas coisas numa novela que passava ali por volta das 5h30, 6 horas da tarde, e a molecada no outro dia estava imitando tudo, estava fazendo tudo igual. Acontecia alguma coisa na novela das 8, no outro dia as pessoas estavam fazendo aquilo tudo igual. E as pessoas não param para analisar isso, e tem muita gente vivendo dessa forma, desde aquele tempo. Tem muitas pessoas, amados, que vivem e criam em suas mentes a ilusão de que aquilo é algo bom. É por isso que as novelas, a dramaturgia faz tanto sucesso, porque te mostra algo aparentemente bom, onde você interpreta aquilo e fala: não tem nada a ver. Irmão, você começa a ver uma novela, aí começa uma traição lá, e daqui a pouco a pessoa está torcendo porque está traindo. Não, porque não, ele era muito judiado. E nós precisamos entender, amados, que nós não fomos feitos para viver nessa forma. Nós fomos feitos para viver segundo a vontade do Senhor. Como eu disse, muitas pessoas estão vivendo segundo o padrão de influencers digitais. E eu e você precisamos compreender algo. O Senhor ministrou isso ao meu coração. Em que nós temos vivido em um tempo onde as pessoas preferem ser influenciados por montagens, por edições, do que por legado. Você quer viver algo bom? Olha para os legados bons. Olha para John Wesley. Olha para pessoas boas que você conhece e fala: eu quero ser igual a essa pessoa. Quem sabe você diz: pastor, mas não tem ninguém bom na minha família. O meu pai não dá exemplo, a minha mãe não dá exemplo, para quem que eu vou olhar?
olhe para Jesus, mas olhe para legado, não olhe para edições. Sabe, amados, quando nós olhamos para esses influencers digitais, você não sabe, mas nos bastidores aquilo ali foi gravado 50 vezes até uma vez dar certo. Então você está vendo algo que foi montado, perfeito aparentemente, mas por trás das câmeras existem os bastidores. Nós temos uma equipe aqui, ó, trabalhando na multimídia. Os meninos ali sofrem conosco, porque a gente fala as coisas aqui e depois tem que editar lá. Ainda bem que eu não falei o nome da emissora, senão eu tinha que editar lá. Mas por que eu estou falando isso, amados? Porque as pessoas hoje em dia têm olhado para essas coisas perfeitas e tomado isso como verdadeiras, como verdades para as suas vidas, quando na verdade precisavam olhar para Jesus e ver Ele como a referência para a sua caminhada de fé. Olhar para homens e mulheres de Deus, que têm sido referencial não só na nação brasileira, mas em outras partes do mundo. Quantas pessoas às vezes perdem tempo olhando para um influenciador ou um influenciador apelativo, do qual vem praticamente despido, e deixa de olhar para uma mulher de Deus, um homem de Deus, que está trazendo um alimento do céu para a sua vida. Entenda algo, amados, eu não sou contra redes sociais, mas nós precisamos filtrar bem o que passa pelos nossos olhos. Porque não sou eu, mas a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela da nossa alma. E nós precisamos compreender isso. E às vezes eu fico me perguntando, onde estão aqueles que querem ser missionários? Onde estão aqueles que querem ser pastores? Onde estão aqueles que querem pagar o preço para que almas sejam salvas? Oh, Jesus, vou ter que falar. Tem uma faculdade aqui em Rio Verde, eu não vou me exceder de falar o nome. Essa é uma opinião minha, tá? Tem uma faculdade aqui em Rio Verde que ela faz duas propagandas para o vestibular. Faz uma propaganda para uma determinada área, onde todo mundo quer ser hoje, sem ter a mínima vocação precisa para isso. E faz outra propaganda para os outros cursos, que está num outro balaio. E quando eu escuto essa propaganda, irmão, esse trem me incomoda um tanto. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, tira esse do meu coração. Por quê, amados? Porque hoje as pessoas têm sido influenciadas por coisas tão pífias. As pessoas hoje têm feito faculdade não porque têm vocação, mas por causa de dinheiro. Tem gente, querido, que está formando em medicina que nunca foi chamado para ser médico. Tem um mínimo chamado para ser médico. Mas onde estão os pastores? Onde estão os missionários? Daqui uns dias nós vamos ter só médico, não vai ter mais nenhuma outra área de atuação. Precisamos compreender isso. E às vezes você fala assim, não pastor, é mesmo, mas e lá na sua casa, o que você tem feito? Essa semana eu estava conversando com a minha filha de 9 anos, né? E eu conversando com ela, eu falei, você tem convicção do chamado que Deus tem na sua vida? E às vezes você pode falar, nossa pastor, mas você é duro. Não, não sou duro, estou perguntando, ensinando ela o caminho. Ela falou, papai, eu quero ser confeiteira e agora eu não lembro a outra coisa, era confeiteira e um outro negócio. Eu falei, amém, mas você também vai carregar a palavra de Deus. Você tem um chamado maravilhoso na sua vida, de quando você ainda era um bebê, e o Senhor revelou esse chamado para você. E eu contei para ela a minha história. Falei, você sabia que o papai aos 8 anos de idade, chegou para a vovó e falou assim, vovó, aliás, minha mãe, né? Mãe, eu quero ser padre. Mas eu quero ser um padre que pode casar. Por quê? Porque essa era a referência de sacerdote que eu tinha. Mas existia dentro dessa frase 2 contextos muito claros na minha vida. Eu queria ser alguém que carregasse a palavra do Senhor e alguém que tivesse família. 2 princípios muito importantes da palavra de Deus. E sabe o que ela virou para mim e falou? Por que os padres não podem casar? Eu falei, irmão, meu bem, papai te explica mais para frente isso.
O que nós precisamos compreender, amados, é que nós não podemos ser influenciados pelas coisas externas. Nós precisamos ser inconformados. Ser inconformado não é você ser revoltado. Ser inconformado é ter convicção de que forma que você foi feito para estar. Ser inconformado é olhar para este mundo e entender que este mundo é um lugar de passagem, que somos peregrinos neste lugar, e um dia Jesus vai vir para buscar a mim e a você, e esse dia está perto. Tudo que nós precisamos ter de convicção é isso. E o terceiro pilar que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, vamos voltar lá no versículo 2. Ele diz: e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Amados, nós precisamos deixar que Deus mude a nossa vida. Como assim, pastor? Deus não pode mudar a minha vida? Sim, pode, mas se você deixar. Diferente de Satanás, que gosta de invadir os lugares, o nosso Deus é um Deus que nos dá algo chamado livre-arbítrio. O nosso Deus é um Deus que espera de mim e de você uma resposta. É por isso que em Apocalipse ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele com... Quem que tem que abrir a porta? Quem está de dentro. Então é nós, querido. Nós precisamos permitir que Deus mude a nossa vida. Somente com a nossa permissão, Deus vai mudar os padrões da nossa vida. Deus muda padrões? Sim, Ele muda. Quem sabe você que entrou aqui hoje, antes de ser crente, se movia de uma forma, e à medida que você foi conhecendo Jesus, você começou a ser transformado. Assim foi na minha vida. Sabe, eu me lembro, querido, que quando eu me converti, eu gostava muito de banda de pop rock, eu não gostava de hard rock, eu gostava de algo mais light. E eu lembro que o meu irmão mais velho tinha banda e eles tocavam, né, em vários lugares, e o meu sonho era tocar bateria, irmão. Eu tinha um sonho de tocar bateria, eu falava, nossa, que negócio legal. Aí um dia eu fui inventar de ir para participar, né, lá do grupo de louvor lá da igreja católica, da qual eu participava lá. E era um parente nosso que era a pessoa que tocava violão, né? Ele falou, não, vem para você fazer um teste, quem sabe você der conta, né? E lá não tinha bateria, mas tinha um pandeiro. Já era o início, né, Fabrício? E aí eu cheguei lá, querido, e tinha o pandeiro. E aí eu peguei o negócio, não deu certo não. Parecia que eu tinha 5 mãos e nenhuma sabia bater o negócio. E aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, desiste, inventa um outro negócio para você fazer, porque isso aí não vai dar certo não. E eu me recordo que eu falei, cara, que frustração, eu queria tanto tocar bateria. E eu ia para os ensaios da banda do meu irmão e eu ficava assim, não, eu queria tocar igual esse cara. E passado um tempo, então, eu me converto ao Senhor, e na igreja, um menino de 7 anos me ensinou a tocar bateria. Sabe como é que ele ensinou, Fabrício? Não tinha técnica nenhuma. Ele sentava na bateria, tocava, aí falava, agora vai lá e toca. Foi. E aí eu fui, comecei, né? E até hoje não toco lá essas coisas. Né? Mas é essa maneira como os padrões vão sendo transformados. E por que eu falei sobre isso? Porque lembra lá das músicas de rock, do trem que eu gostava? Irmãos, isso para mim foi muito fácil de largar. Quando eu me converti ao Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi parar de escutar a música do mundo. E tem gente até hoje tentando relutar, tentando achar base bíblica para falar que não tem nada a ver. Querido, deixa eu te falar um negócio. Do fundo do meu coração, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não louva a Ele, não é de passar pelos seus lábios. Pode existir pessoas, amados, que até entendam isso, mas eu particularmente tenho uma visão de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nenhuma dessas coisas me domine. E desde muito jovem eu disse, eu não vou mais ouvir música do mundo, porque isso não louva a Deus. E não foi porque eu
deixei de gostar dos arranjos, ou deixei de gostar do timbre musical. Não, não foi por isso. Foi porque eu compreendi que o meu Deus merece o melhor de mim. E quando a gente entende isso, amado, a gente passa a viver para agradar ao Senhor. Então nós precisamos sim permitir que Deus mude as coisas dentro de nós. Quem sabe você entrou por essa porta falando, pastor, essa é uma das minhas dificuldades, eu não consigo parar de ouvir música do mundo. Querido, eu não estou aqui como juiz na sua vida. Estou aqui como irmão seu, na condição de irmão, com muito amor, dizendo a você, é possível a gente deixar, mas deixa Deus fazer isso na sua vida. Existem coisas na nossa vida que Deus não faz porque a gente não deixa. Tem pecados escondidos nas nossas vidas, amados, que Ele não sai porque nós não deixamos. A gente fica puxando para trás. Então nós precisamos sim permitir que Deus faça algo transformador. Não dá para viver algo bom e agradável e perfeito se não for em Deus. Não dá para a gente viver algo assim, amados, se não for na presença do Senhor. Ele é o molde, Ele é o padrão e Ele é a própria vida. Nós precisamos compreender isso. Uma frase que eu tenho escutado muito em muitos lugares é que é impossível ter resultados diferentes fazendo a mesma. Vamos de novo? É impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas. Está vendo que todo mundo sabe essa frase? Mas eu queria trazer uma nova frase para você. É impossível ter uma vida nova longe dos padrões de Deus. É impossível, amados, que a gente viva algo bom, agradável e perfeito, se não for na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. E à medida que nós caminhamos, segundo a direção do Altíssimo, com certeza nós vamos ver essas coisas boas, agradáveis e perfeitas acontecendo na nossa vida. Você quer sua vida profissional transformada? Viva na presença do Senhor. E aquilo que Deus tem para a sua vida vai ser bom, agradável e perfeito. Da mesma forma, em todas as áreas da sua vida. Comece a viver aquilo que a Bíblia diz para você viver. E não aquilo que os influenciadores deste século falam, não aquilo que as novelas falam, os doramas falam, e seja lá mais o que for. Que venhamos tomar cuidado. E mais uma vez digo, amados, a minha pregação aqui não é para repreensão, mas com muito amor e zelo, para que nós, nesta manhã, venhamos refletir. Último domingo do ano, como tem sido a minha trajetória com o Senhor? Como eu quero o ano de 2025, e não só o de 2025, mas os próximos que virão. Será que eu quero mesmo ter uma vida nova? Então começa hoje. Você não tem que esperar amanhã para você começar o plano de leitura bíblica, começa hoje. Você não precisa esperar amanhã para deixar de ouvir as músicas do mundo, começa hoje. Aquilo que precisa ser removido da sua vida, remova hoje. E deixa Jesus operar o resto. Deixa Jesus mudar os padrões comportamentais da sua vida. Como eu disse, os cristãos em Roma estavam vivendo um momento muito difícil. E essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe a eles, para que eles aprendessem a sacrificar-se, para ter uma devoção viva e autêntica diante do Altíssimo. Ele também disse, nós precisamos ser inconformados com a circunstância à nossa volta. Eles não deveriam se conformar com os cristãos sendo lançados aos leões. Eles não deveriam se conformar com as situações lá fora, onde os cristãos eram queimados, incendiados no meio da rua. E quem sabe, como eu e você, nós poderíamos ficar até revoltados. E aqui Paulo não está dizendo para eles ficarem revoltados, mas inconformados. É totalmente diferente. Porque se houvesse uma revolta, possivelmente poderia virar uma guerra civil. Mas ele está dizendo, ei, não olhe para essas coisas, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. E ele dizia, permita que Deus renove a sua mente e transforme a vida de vocês. Então, amados, que nós possamos fazer isso ao longo deste ano de 2025. E os nossos dias completamente serão transformados. Amém?
Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quantos querem ter um ano novo e uma vida nova? Vamos falar com o Senhor. Eu queria nesse momento que você apresentasse diante do Altíssimo seus planos, os seus projetos, aquilo que você já tem no seu coração, as suas dificuldades também. Sabe, você entrou por este lugar dizendo: pastor, eu tenho dificuldade em algumas áreas da minha vida, algumas situações que eu preciso resolver. Mas nessa noite Jesus está aqui, nesta manhã Jesus está aqui. E Ele está aqui para transformar mesmo a nossa vida, para mudar de uma vez por todas a nossa forma de enxergá-lo, a nossa forma de cultuar a Ele. Que nós possamos compreender que não é só um momento, que nós precisamos honrar a Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante do Senhor. Agradecidos, ó Pai, por esta palavra que vem para confrontar os nossos corações, que nos leva, Senhor, a refletir um pouco sobre como tem sido a nossa caminhada cristã, como tem sido a nossa trajetória diante de Ti. Pai, nos ensina a viver uma vida de sacrifício vivo. Nos ensina, Senhor, a vivermos, ó Pai, os Teus sonhos, os Teus projetos, a sacrificar o nosso ego, as nossas vontades, a nossa carnalidade e olhar para o Senhor. Não para agradar a homens, Pai, mas para agradar ao Senhor, para agradar o Teu coração. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, para que possamos dia após dia, Senhor, ser inconformados com este mundo. Que nós não venhamos, ó Pai, tomar a forma deste mundo. Que nós não venhamos, ó Pai, nos convencer, ó Pai, ou tentar trazer sobre a nossa mente o entendimento de que está tudo bem. Nós precisamos compreender, Jesus, de que o melhor para a nossa vida é viver segundo a Tua vontade. Senhor, nesta manhã, faça-nos, ó Pai, compreender, ó Deus, a profundidade, ó Pai, desta mensagem. E que possamos, ó Deus, todos os dias buscar, permitir que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor mude por completo a nossa vida e que nós nunca mais venhamos ser os mesmos. Senhor, muda a nossa história. A partir de hoje, a partir desse dia 29 de dezembro de 2024, a partir, ó Pai, deste domingo pela manhã, começa mudando histórias aqui, Senhor. Começa, Pai, dando força, fortaleça aqueles que estão cansados, aqueles que se sentem fracos, pessoas, ó Pai, que às vezes estão aqui dentro, que diz: eu estou tão fraco que eu não consigo nem orar. Mas Jesus está aqui para fortalecer a sua vida, para te livrar de todo o mal, para trazer uma transformação sobre o seu coração, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, trazendo o renovo, trazendo, ó Pai, o milagre, a bênção do Senhor sobre a tua casa. Senhor, Espírito Santo de Deus, visita cada vida aqui, Pai. Senhor, vivifica esta palavra. Jesus, que não seja só palavras, mas que seja, Pai, a mão do Senhor, o alimento do Senhor, para alimentar essas vidas e mover do Teu Espírito sobre cada coração. É no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos. Amém.